Quando ouvimos falar sobre pecado, é comum que nossa mente vá direto para ações graves como adultério, assassinato, roubo e outras transgressões impactantes, não é? Pensamos logo em pecados que causam choque e revolta, que são considerados graves pela sociedade e que mexem com a moral de todos. Mas o pecado não se resume apenas a essas atitudes extremas. Muitas vezes deixamos de lado os pequenos deslizes, aquelas mentirinhas que contamos para evitar problemas, ou até mesmo o egoísmo disfarçado que praticamos no dia a dia. A verdade é que todos nós erramos em algum momento, e frequentemente nem percebemos que certas atitudes bobas podem ser justamente o que está nos afastando da presença de Deus. Sim, existem pecados que, embora sejam menos evidentes e socialmente aceitos, não agradam a Deus. Eles podem até se tornar comuns em nossa rotina, a ponto de passarem despercebidos por nós e pelos outros. Mas só porque ninguém está prestando atenção nesses erros, não significa que Deus não os veja. Afinal, Ele é onisciente e conhece cada detalhe da nossa vida, até mesmo as intenções mais escondidas do nosso coração. A Bíblia é clara quando diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo em frame. Essa passagem nos ensina algo essencial. Todo pecado, seja ele grande ou pequeno, nos afasta da misericórdia de Deus. Ele nos coloca em um caminho perigoso, nos tornando mais vulneráveis às tentações e aos ataques do inimigo. É por isso que precisamos estar atentos até mesmo às falhas que parecem menores, mas que podem estar nos afastando da vontade de Deus. Então eu te convido a mergulhar comigo nas Sagradas Escrituras para entender melhor quais são 4 pecados comuns que muitos de nós brasileiros acabamos cometendo muitas vezes sem nos darmos conta. Talvez eles estejam passando despercebidos em sua vida também, mas hoje é o dia de renunciá-los. Vamos juntos entender o que a Palavra de Deus tem a nos ensinar sobre esses pecados e como podemos combatê-los. E já faço um pedido. Se essa mensagem falar ao seu coração, não se esqueça de deixar um like e comentar amém aqui embaixo. Quero orar por você ao final deste vídeo. Então fique até o final para receber uma bênção especial de Deus. Primeiro pecado: a mentira. A mentira é frequentemente chamada de mãe de todos os pecados. E isso não é à toa. O diabo é conhecido como o pai da mentira. E em Provérbios 12:22 está escrito: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. A mentira, muitas vezes, é vista como algo pequeno e inofensivo. A gente mente no trabalho para evitar uma situação difícil, esconde algo do cônjuge para não ter que enfrentar uma conversa complicada, ou até engana um amigo, achando que não é nada demais. Mas a verdade é que a mentira é um veneno. Ela destrói relacionamentos, causa desconfiança, rompe laços de amor e amizade e pode até levar a injustiças sérias e à morte. Um exemplo bíblico poderoso está na história de Ananias e Safira, em Atos 5:10. Esse casal fez uma doação à igreja após vender uma propriedade, mas decidiu guardar parte do dinheiro para si. O problema não foi o fato de terem guardado parte do dinheiro, mas sim a mentira que contaram ao apóstolo Pedro, afirmando que estavam doando o valor total. Deus revelou a verdade a Pedro, e quando ele confrontou Ananias, disse: você não mentiu aos homens, mas a Deus. Como consequência, Ananias caiu morto ali mesmo. Pouco depois, sua esposa Safira, ao repetir a mesma mentira, teve o mesmo destino. Essa história nos mostra que não importa o tamanho da mentira, ela tem o poder de nos afastar de Deus e trazer consequências severas. Mentir é, antes de tudo, uma violação da confiança que Deus espera de nós. Ele nos sonda, conhece nossos corações e vê até mesmo aquilo que tentamos esconder dos outros. Não podemos esquecer que Deus odeia a mentira. E mesmo que o mundo a aceite como algo normal, precisamos abandonar esse pecado. Segundo pecado: o egoísmo. O egoísmo é um pecado que muitas vezes passa despercebido, porque ele é sutil. Ele vai se instalando em nossas atitudes diárias, na forma como priorizamos nossas próprias vontades acima das necessidades dos outros. No fundo, o egoísmo é uma forma de afastar nossos olhos de Cristo e colocá-los apenas em nós mesmos. Mas Jesus nos ensinou o contrário. Ele nos disse: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, aprendemos a olhar para o próximo com amor e a compartilhar o que temos.
A parábola do bom samaritano, Lucas 10:27, é um exemplo clássico de como devemos agir. Um homem foi assaltado e deixado para morrer à beira do caminho, enquanto um sacerdote e um levita, que eram considerados religiosos, passaram por ele sem fazer nada. Foi o samaritano, um estrangeiro, quem teve compaixão e cuidou do ferido. O egoísmo nos faz agir como o sacerdote e o levita, ignorando as necessidades dos outros porque estamos ocupados demais com nossos próprios problemas. Mas Jesus nos chama a sermos como o samaritano, sempre prontos a ajudar e a amar o próximo. Além disso, o egoísmo nos impede de cumprir o segundo maior mandamento que Jesus nos deixou. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22:39. Quando escolhemos ser egoístas, estamos rejeitando essa ordem divina e fechando nossos corações para o amor que Deus quer que compartilhemos com o mundo. Terceiro pecado, a inveja. A inveja é um pecado destrutivo, tanto para quem a sente quanto para quem é alvo dela. Ela nasce da insatisfação com o que temos e do desejo de possuir o que pertence ao outro. Esse sentimento nos impede de ver as bênçãos que Deus já nos deu e faz com que vivamos constantemente frustrados, desejando o que não temos. Em Provérbios 14:30, lemos que a inveja é a podridão dos ossos. Ela corrói nossas emoções, destrói nossos relacionamentos e nos afasta da paz que Deus quer que tenhamos. A história de Saul e Davi é um exemplo claro de como a inveja pode destruir uma pessoa. Depois que Davi derrotou Golias, as mulheres de Israel cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. 1 Samuel 18. Isso fez com que Saul sentisse inveja de Davi. E a partir daquele momento, ele começou a persegui-lo, tentando matá-lo em várias ocasiões. A inveja de Saul o cegou para as bênçãos que ele próprio possuía. Em vez de se alegrar com as vitórias de Israel, ele se encheu de ódio por Davi, o que o levou à ruína. A inveja nos afasta de Deus porque nos faz focar no que não temos, em vez de agradecer pelo que já possuímos. Devemos aprender a ser gratos e a nos alegrar pelas bênçãos dos outros, sabendo que Deus tem um plano único para cada um de nós. Quarto pecado, a rebeldia. A rebeldia é um pecado que surge quando nossa vontade não é atendida. Ela é uma manifestação de orgulho e desobediência, e muitas vezes nos leva a agir contra os planos de Deus. O profeta Samuel comparou a rebeldia ao pecado da feitiçaria, mostrando o quanto ela é perigosa. Em Números 16, vemos o exemplo de Corá, Datã e Abirão, que se rebelaram contra Moisés e Arão, dizendo que todos no povo eram santos e que não precisavam de liderança. Deus, em resposta, abriu a terra e os engoliu, junto com suas famílias e bens. A rebeldia é grave porque representa a rejeição da autoridade de Deus. Quando escolhemos ser rebeldes, estamos dizendo a Deus que não confiamos em seus planos e que queremos seguir nosso próprio caminho. Mas a rebeldia nos afasta da segurança que há em confiar no Senhor. Em Hebreus 3:17, somos instruídos a obedecer nossos líderes e a nos submeter a eles, pois eles prestam contas diretamente a Deus. A história de Corá, Datã e Abirão nos ensina que a rebeldia contra as autoridades estabelecidas por Deus é, na verdade, rebeldia contra o próprio Deus. Isso nos afasta da sua proteção e nos coloca em um caminho de destruição. Precisamos confiar nos planos de Deus, sabendo que Ele é bom e que sua vontade é perfeita. Se você identificou que qualquer um desses 4 pecados está presente na sua vida, quero te lembrar que Deus é misericordioso e está sempre pronto para nos perdoar. Confesse seus pecados, peça a Deus que limpe seu coração e que te renove a cada dia. Agora feche seus olhos e ore comigo. Senhor, venho humildemente diante de Ti, reconhecendo meus pecados e pedindo perdão por eles. Lava meu coração e renova meu espírito, para que eu possa viver conforme a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo esteja sempre comigo, guiando meus passos e me ajudando a vencer as tentações. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que fortalecem sua fé e que a paz de Deus esteja sempre com você. Fique com Deus.